11. A parábola dos primeiros lugares. Trataremos do tema plataforma do reino de Deus. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolheram os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, vamos ler comigo, igreja? Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Verso 12. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Estamos estudando as parábolas de Jesus e é desafiador entender o que Jesus ensinou, o que Ele continua ensinando para nós, para a nossa vida. A parábola dos primeiros lugares, ela é uma parábola de Jesus que vai ser encontrada apenas no Evangelho de Lucas. Nós temos falado dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, onde contém a mesma história do ponto de vista de narrativa diferentes. Mas algumas parábolas são privilégios de alguns evangelhos. E esta parábola nós só vamos encontrar no Evangelho de Lucas, o único dos 4 evangelhos que registrou esta parábola. Esta é uma parábola bem curta, mas apesar de ser uma parábola curta, ela possui um significado muito importante para nós. A parábola em si, ela está dos versos 8 a 11. No entanto, o verso 7, ele fornece uma introdução à parábola, e os versos 12, 13 e 14 também, eles devem ser considerados nesse texto. Os versículos que precedem esta parábola, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, eles revelam com clareza o contexto em que a parábola dos primeiros lugares foi contada. Sempre que nós temos estudado a parábola, nós estudamos o contexto que ela é contada. Por que Jesus contou? Que situação levou Jesus a contar aquela parábola? Esta parábola, ela é contada num dia de sábado. Sábado era o dia em que os judeus costumavam realizar uma grande e importante ceia. Eu não sei se você ainda faz almoço aos sábados na sua casa para convidar amigos, para convidar parentes, para convidar vizinhos para almoçar. Mas durante muito tempo era costume isso, né? Você fazia o almoço em casa, preparava aquela galinha especial e convidava, né? Daí o ditado que quando você quer conversar com alguém, mata uma galinha gorda e chama para sua casa, né? Aos judeus era comum
no sábado, fazer uma refeição para os convidados. O texto bíblico informa que um dos principais dos fariseus, você conhece os fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles que cuidavam para ver se as pessoas cumpriam a lei, e a gente precisa ter cuidado, porque tem muita gente nos dias de hoje querendo fazer parte da seita dos fariseus, e a gente tem que ter cuidado para a gente não incorporar esta fileira da seita dos fariseus. E um dos principais dos fariseus havia convidado Jesus para este grande almoço, essa grande refeição. E era comum que vários convidados comparecessem nesse banquete. E esse homem que convidou Jesus, possivelmente, ele era alguém muito abastado, alguém que tinha muitas posses. Lucas vai nos dizer no verso 12, Jesus disse ao que o havia convidado, quando você der uma ceia, então Jesus está falando àquele que o convidou, permitindo nos interpretar que ele era um homem de posses. Apesar do convite parecer amável, podemos perceber que aquele que convidou Jesus tinha intenções duvidosas. As intenções não eram as melhores. Eles estavam, o que convidou e o seu grupo de amigos, eles estavam observando Jesus atentamente, ou seja, tentando pegar Jesus num deslize, tentando pegar Jesus numa falha, tentando algum motivo para incriminar Jesus. Veja o que nos diz o verso 1 do capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Eles o estavam observando. Nós somos observados mesmo quando não percebemos. Nós somos observados mesmo sem perceber. Por isso, devemos sempre andar com integridade onde quer que estejamos. Os versículos que se seguem, versos 2 a 6, eles mostram Jesus curando um homem hidrópico em meio a uma discussão sobre a legitimidade de curar num sábado. Alguns comentaristas defendem que aquele homem que Jesus curou, ele havia sido colocado ali de propósito, como diríamos nos nossos dias, uma casca de banana ali para pegar Jesus, uma armadilha. Mas não há como afirmar isto, porque também as ceias que eram oferecidas na casa de judeus, alguém podia aparecer mesmo sem ser convidado e entrar naquela situação. Após a narrativa do milagre e do triunfo de Jesus sobre os religiosos que ficaram calados, questionando acerca do sábado, Lucas nos informa que o nosso Senhor Jesus, ele começou a notar a forma como aqueles convidados chegavam àquele lugar. As pessoas nos observam, nós observamos as pessoas. Jesus estava sendo observado ali, e hoje nós, como representantes de Jesus, somos observados, mas Jesus também observa. Jesus também nos olha, Jesus também nos vê. Às vezes a gente nem lembra disso, nem lembra que Jesus está nos vendo, não é? E aí a gente lembra daquele cântico que hoje não cantamos mais. Cuidado, olhinho no que vê, tem um Salvador no céu que está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala, tem um Salvador no céu que está olhando
para você. E aí a canção segue, terminando dizendo: cuidado, olho, boca, mão e pé. Tem um Salvador no céu que está olhando para você. A ideia não é que Jesus nos olha com um olhar acusador, não é que Jesus nos olha com um olhar de condenação, porque Ele é o nosso Salvador, Ele morreu por nós, mas a ideia é que Ele nos observa, que Ele nos conhece. E Jesus começou a olhar aquelas pessoas que chegavam ali. E Jesus começa a verificar que elas começam a disputar o lugar. Elas queriam os primeiros lugares. Porque os primeiros lugares ali representavam lugares de destaque. E a nossa sociedade funciona assim, não é? Sempre é uma disputa pelos melhores lugares, por estar ao lado das pessoas mais influentes. Você chega num jantar, e quando você chega às pessoas que são influentes, quando você olha ao redor, não tem mais lugar não, já está, né, tomado ali, as pessoas já chegaram. Quando há uma hierarquia, estabelecendo quem senta onde, ok. Quando não há uma disputa feia para quem chega primeiro. E Jesus observou isso. Neste evento, narrado aqui na Bíblia, parece que não estava bem distribuído. E havia era comum na posição central da mesa, isto é, na cabeceira da mesa, ficava a pessoa de maior importância. Na nossa cultura dizem que na cabeceira da mesa senta quem vai pagar a conta, né? Então, sentou na cabeceira da mesa, vai pagar a conta. Época boa em que alguém pagava a conta. Hoje em dia termina, cada um pega a calculadora e diz: vamos ver quantos tem e vamos dividir a conta, né? Minha filha mais nova tem um grupo na faculdade que eles dividem proporcionalmente os 10% de cada um. Então, cada um paga 10% proporcional ao que comeu, tá? Então, os 10% não é dividido por igual, não. É proporcional ao que cada um come, viu, João? Então, saudoso tempo de que alguém sentava à cabeceira e pagava a conta. Hoje em dia, se prepare aí que não vai encontrar isso, não, né? Pelo menos não é comum. E nessa época era assim. Então, na ceia em que Jesus estava, essa regra parecia estar sendo ignorada. Os convidados estavam entrando e sentando. E Jesus começou a observar a soberba, a arrogância. E aí Jesus começa a contar a parábola dos primeiros lugares. Nessa parábola, Jesus usa a figura de uma festa de casamento, uma celebração onde as regras deviam ser observadas. Normalmente, ainda nos nossos dias, os primeiros lugares ficam para os familiares, está reservado. E eu já assisti em alguns casamentos, alguém chegar e ocupar aqueles lugares, e chegar o cerimonial depois ali no ouvido da pessoa, e você só percebe a pessoa levantar e ir lá para trás. Quer dizer, sentou num lugar que não deveria ter sentado. E Jesus aconselha que numa festa de casamento, não é prudente que alguém se apresse a ocupar um lugar de grande honra, pois é possível que o cerimonial venha e tire você dali, e seria um tanto quanto constrangedor. O que significa os primeiros lugares que Jesus está tratando nesta parábola? No verso 11, a Bíblia nos diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Cuidado, porque às vezes se cria um discurso de uma falsa humildade, buscando uma exaltação, e não é isso que Jesus está falando.
mas de algo sincero. A lição desta parábola, a lição importante, ela é sobre a humildade. A lição principal dessa parábola é o ensino traduzido, o ensino transmitido por Salomão, o escritor de Provérbios, lá em Provérbios 25, quando ele diz: não te glories na presença do rei, nem ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Os escribas fariseus conheciam muito bem esta parábola. Eles ignoravam com frequência, pois o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou para o fato de que eles amavam, os escribas e fariseus, amavam os lugares de destaque. Logo em seguida, Jesus, muito apropriadamente, ele finaliza a parábola com as palavras do versículo 11. Um ensino tão importante que aparece na conclusão da parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, e em outras passagens bíblicas. Esse ensino expressa uma verdade bíblica que pode ser conferida por toda a Escritura. Temos vários personagens bíblicos que na prática provaram esse ensino. Como exemplo, Jezabel, o rei Nabucodonosor, Herodes, exaltados que foram humilhados. Mas a Bíblia também nos traz José, Ana, o próprio publicano, exemplos de humilhados que foram exaltados. Por fim, ainda que a exaltação não venha nesta terra, a história de Rico e Lázaro prova que tanto a exaltação quanto a humilhação final e plena, ela se dará no porvir. Ainda que a promessa de quem é humilhado será exaltado não aconteça aqui, ela vai acontecer no reino de Deus. Ela vai acontecer no reino celestial. Apesar da parábola terminar no versículo 11, o ensino de Jesus continua nos versículos seguintes. A parábola dos convidados, mas a lição presente entre os versículos, ela é direcionada ao anfitrião. Jesus fala com aquele que está dando a festa. Meus irmãos, igreja do Senhor, a lição principal desta parábola dos primeiros lugares, certamente é sobre a importância da humildade e o ensino que se segue com o conselho dado ao anfitrião é uma exortação ao amor desinteressado, dispensado ao próximo. A humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores de Cristo. O ensino de Cristo está muito deturpado nos nossos dias. A arrogância, ela não combina com seguidores de Cristo. Cristo em nenhum momento pregou a arrogância, mas ele ensinou a humildade. Ele é um exemplo, o maior exemplo de humildade. Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que em nós mesmos não há motivo de vanglória. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 3, e verso 27. A regra dos assentos, ela é importante, ela é simples, e ela pode amplamente ser ignorada por muitos cristãos. Infelizmente, até mesmo dentro das
nossas comunidades cristãs, existem pessoas que se batem em busca dos primeiros lugares, pois precisam de reconhecimento, de honra e de glória por parte dos homens, por parte desta terra. E esse não é um comportamento condizente com o verdadeiro seguidor de Jesus, com o verdadeiro cristão. Os lugares mais inferiores, eles representam uma possibilidade maravilhosa. Isto é, convidado a ocupar uma posição mais importante, já que para quem ocupa a posição mais inferior, seu único rumo possível é para cima. Quando repartimos nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos do grande privilégio de contemplar a alegria no olhar de quem está sendo abençoado. Esta parábola de Jesus, que às vezes passa de forma tão despercebida, ela traz para nós um ensinamento tão profundo. E o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, no momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. Ele fala ao coração. Ele traz à memória situações que você pode aplicar à sua vida agora. E você sabe onde precisa ajustar. O tema do ano da nossa igreja é ajustando a rota. Nós temos tentado ajustar algumas coisas. Mas e a tua rota? Qual é o ajuste que ela precisa? Nada melhor do que o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, mas a minha sensação é sempre que a minha semana termina no domingo e começa na segunda. Essa é a minha sensação, né? Hoje eu estou terminando a semana. Chego em casa depois do culto. Terminou. Vamos começar novamente a semana, na segunda-feira. Então esse domingo é dia de gente reflexão. É da gente escolher como é que a gente vai viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E olha, se a gente segue os conselhos da palavra, a gente não perde. Ninguém perde por seguir os conselhos da Bíblia. Ninguém perde por ser humilde, por viver a humildade. Porque aquele que é humilhado será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Convidar a banda Concerto Eterno, estará fazendo 24 anos no mês de no mês de junho. 24 anos de existência, né? Obviamente, desta formação de 24 anos, liderando o ranking o irmão André, né? André Gustavo. Seguido, eu acho que de Vitor, né? 15. Mas aí, né? Então a gente vai fazer alguma identificação aí de quantos cada um tem. Eu quero convidar você a ficar de pé. É a canção que eu pensei nesse momento, já que a gente falou tanto de humildade. Eu estava escutando hoje à tarde, nosso irmão já na glória, nosso irmão Lázaro, né? Quando ele perguntava ao Senhor, por que é que o Senhor me ama? Por que é que o Senhor, eu não tenho nada para o Senhor me amar, nada, mas o Senhor me ama, né? Te amo tanto, filho, eu te amo, e Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama você, do jeitinho que você é. Talvez há tantas mãos apontando defeito para você, e Deus vai dizer assim, é com esse defeito todinho que eu amo. O Senhor te ama. Não quer dizer que você não possa melhorar, tá? Mas o Senhor te ama. Enquanto a gente está cantando, alguém aqui nesta noite tem o desejo de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, vem aqui na frente. A gente vai orar por você, em nome de Jesus. Porque me resgatou, porque
minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Te amo. Amém. Vamos cantar mais uma vez, só a capela. Por que me queres tanto assim? Filho, eu te amo tanto. Só a capela nesse instante. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Há mais alguém nesta noite que quer vir ao altar do Senhor? Talvez você já aceitou Jesus, mas andou para longe, foi dos caminhos distantes, e hoje o Senhor te achou. Hoje o Senhor te trouxe à casa dele, e hoje o Espírito Santo te convida a retornar à caminhada. Alguém nesta